Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um evento. Hoje, o nosso evento é evento na modalidade Nova Obra. E vocês já sabem, quem já está acostumado aqui com os nossos eventos, sabe que o evento Nova Obra traz sempre alguém, né, que fez aí, que tem uma obra quentinha, fresquinha, saída do forno, para mostrar para a gente e para falar aí também, né, do seu trabalho, da sua escrita, do seu empenho, da sua pesquisa, enfim, para que a gente aprenda com isso e para que a gente também divulgue, né, e faça essa obra sair das prateleiras e andar, né, chegar nas nossas mãos para que a gente também consiga aprender mais e ajudar, né, que essa obra ajude, fortaleça e nos dê subsídio para a nossa formação de mediador, né, seja ele na função de prevenção de conflitos, que eu acho que é muito mais o que nós vamos ver hoje aqui do que solução do conflito. Mas vamos lá, vamos deixar, não vou dar spoiler aqui, vamos deixar que a nossa convidada, Sueli Buriasco, que já era para ter estado conosco aqui em dezembro, né? Infelizmente, com as chuvaradas lá de São Paulo não foi possível, mas hoje ela está aqui, hoje deu tudo certo, nós estamos aqui para ouvi-la e aprender com a Sueli a experiência muito bacana que a Sueli vai trazer sobre um projeto de mediação escolar que ela tem e que ela fala sobre isso na obra, né, no livro. Então, a Sueli, a nossa convidada de hoje, é mediadora, escritora, jornalista, uma apaixonada, uma palestrante que vive para lá e para cá divulgando a mediação. Se tem alguém que, né, faz uma divulgação da mediação e dos métodos aí de solução de conflitos, é a Sueli Burias. Com toda certeza eu acompanho e ela traz isso muito enraizado, o que é muito bom para todos nós, né? E hoje, então, ela veio falar conosco sobre a sua nova obra, e eu tô com ela aqui, já vou mostrar para vocês que eu ganhei um presente lindo, né? Que são estratégias para educar no caminho da paz. Então, Sueli, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Hoje, né, falamos só da sua obra. E eu tô curiosíssima, já comecei a ler, mas não terminei ainda, então eu sei que tem muita coisa ainda que eu desconheço, mas logo já vou concluir, já aproveitar aqui o carnaval para concluir a leitura. Seja muito bem-vindo ao Centro de Mediação e a palavra é tua, é uma honra, uma alegria sempre tê-la aqui conosco. Obrigada, querida Luciana. Você sim é uma referência para a nossa mediação. Boa noite a todos. É uma alegria sempre estar aqui, compartilhar com pessoas que têm, né, tanta afinidade, tamanha afinidade, comigo. Eu realmente sou uma apaixonada pela mediação. A mediação de conflitos, há quase 20 anos atrás, ela mudou a minha vida. Eu falo que foi a virada de chave da minha vida, foi conhecer a mediação de conflitos. Eu falo todas as vezes que eu estou, que me pergunto por que a mediação, porque eu preciso passar isso. Porque, na verdade, foi o que fez a virada na minha vida. Então, é uma coisa assim que eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu formei várias turmas de mediadores no Mato Grosso do Sul, onde eu morava. E nessas turmas saiu uma situação interessante que a primeira dama da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que é a fronteira com o Paraguai, que tem uma questão escolar bastante complexa, já está no Brasil inteiro, né? Mas lá por ser fronteira e tudo, então existia essa questão e ela falou para mim, Sueli, é tão bonito esse trabalho que você faz. Eu gostaria que você pensasse em como levar isso para os professores, para os servidores públicos. E aí eu fiquei encantada, porque eu sou professora, né? Eu sei da dificuldade de ser professora, das dificuldades que a gente enfrenta e muitas vezes sem ter apoio. E eu fiquei muito feliz, né, de uma primeira dama querer dar apoio para a minha classe. E comecei a criar um método e que eu pudesse dar como uma metodologia que chegasse no coração desses servidores. Que a gente começou na educação, que é o que nós vamos falar hoje, mas depois eu fui para a saúde, fui para assistência social, enfim. Mas o que acontece? Eu pensava assim: essas pessoas precisam ser ouvidas,
precisam conhecer as ferramentas da mediação para que elas possam ter essa força, né, no seu trabalho. E essa força que eu senti, então, é uma obrigação minha passar isso para as pessoas. E aí eu comecei a criar através já tinha feito muitas horas de mediação, eu fiz aqui em São Paulo a mediação, eu trabalhei na promotoria do Fórum de Santana, que na época a promotoria ganhou o prêmio Novari com a mediação de conflitos que a gente fazia lá. Foi muito bacana, foi quando surgiu, nem era lei ainda a mediação, né? Eu trabalho assim, a gente trabalhou junto para sair a lei. O FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação. Então, eu pensei, o curso de mediação não seria possível nesse modelo que, conversando com a Secretaria de Educação, né, não seria possível, porque são muitas horas de teórico, são horas práticas, e não era esse o intento era ensinar as ferramentas para os professores. Então, eu fiz um projeto e esse projeto, com o passar do tempo, lá no Mato Grosso do Sul, foi o contrário. Primeiro eu dei o curso, aí o resultado apareceu e aí virou lei. Aí passou na Câmara, o prefeito sancionou e virou lei. Diferente de muitos anos depois, aqui em São Paulo, há um ano e meio. Aqui, primeiro, uma vereadora entrou, que é a Edir Salles, passou com unanimidade na Câmara e o prefeito Ricardo Nunes sancionou a lei. Aí que nós fomos começar a trabalhar. Enfim, eu tinha esse sentimento, até eu estava falando isso com você, esse sentimento de que eu gostaria que esse projeto fosse para o mundo. Eu tive até hoje, mais de 10 mil alunos, o que não é nada na educação. Aqui em São Paulo é meia dúzia, né? Então, eu gostaria muito de passar isso para educadores. E aí eu criei esse projeto e a partir desse projeto, o livro. O livro, Luciana, é assim, ó, eu entrego você para o universo. É isso que eu quero, esse é o meu desejo. Eu espero não estar sendo de forma nenhuma uma pessoa querendo demais, porque eu não quero para mim. Eu quero para que as pessoas possam cada vez mais entender que ferramentas é essas que vocês falam da mediação, como é que eu uso isso no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida. Será que é só lá no judiciário? Será que então, abre um caminho muito grande. E escrevendo o livro, Luciana, eu pensei uma outra coisa. Quem de nós não é educador? Né? Todos somos. Quando eu estava escrevendo, e aconteceu uma situação bastante interessante, eu sou muito aberta a sinais, que eu fiz uma mudança, e nessa minha mudança eu perdi um HD com todas as minhas aulas prontinhas. Eu perdi. Aí eu olhei na nuvem, eu tinha certeza que tinha, não achei, não teve como. Eu digo, não tem problema, eu vou escrever do mesmo jeito, porque eu faço isso todo dia, tá, tudo tá aqui na minha cabeça. Então, quando eu escrevi o livro, eu escrevi sem eu estar com os meus slides, com a minha base e tal. Foi só eu terminar o livro, apareceu tudo na nuvem. Estava tudo lá, já dei novos cursos, tudo, estava tudo lá. Mas isso foi interessante porque também fez tirar de mim, sabe? Foi uma coisa assim muito. Embora eu tenha preparado as aulas, o livro eu estou falando muito da minha emoção naquilo. Então, eu acho que ficou bom por isso. E uma outra situação do livro é assim: todos nós somos educadores, mas nem sempre nós sabemos o que estamos fazendo. Então, é bacana que a gente tenha estratégias. O livro, como você já deve ter visto, ele é aula, estratégia. Faz assim, aconteceu tal coisa, se você fizer assim. E aí vai, por quê? Porque às vezes a gente fica perdida mesmo como professora. Luciana, uma vez eu desarmei um aluno no banheiro da escola. Eu era diretora daquela escola, há muitos anos atrás, eu não era mediadora. Eu não
Pelo amor de Deus, nunca ninguém faça isso. Simplesmente, era uma escola de mil e poucos alunos, eu falei, o que que pode acontecer com um menino armado nessa escola? E eu fiz por impulso, mas eu fiz com raciocínio e tal. Pensa se eu fosse mediadora naquela época, né? Quem sabe eu teria feito muito melhor, eu teria ganhado esse menino, né? Eu consegui que ele me entregasse a arma, tal. Mas é uma coisa muito violenta que a gente está vendo nas escolas todos os dias. Então, por que não munir o educador, o gestor de educação, para que ele saiba lidar com essa violência? Porque está difícil, né, Luciana? Muito difícil, né, Sueli? E, na verdade, te ouvindo falar, assim, o professor, né, o educador, o que está ali diretamente com os alunos, ele que lida, né, com o conflito maior, assim, no, o conflito de sala de aula, o conflito do grupo, né, ele, digamos assim, nem é ele o que lida, mas ele é o primeiro, né, a ter esse contato com esse conflito. Depois vai para a direção, depois vai para, né, vai tomando seus caminhos, enfim, né, a escola que tem algum centro de mediação, outras não sei se tem alguma que tenha, né, já centro de mediação, mas que tenha algum projeto, enfim. Mas Tem é o algum. professor que vai fazendo esse encaminhamento, é ele que toma o primeiro contato, né? Então, eu concordo plenamente. Eu acho que assim seria muito importante, né, que os educadores tivessem um conhecimento, né? Não digo uma formação em mediação, mas um conhecimento das técnicas, saber lidar com isso, né? Porque seria bom para todo mundo, na verdade, né? Para o próprio professor, que eu acho que eles iam se sentir mais seguros, né, em lidar com isso, né? Os alunos iam se sentir, né, a pessoa que está no conflito mais participativo, enfim, né? Aí entra as técnicas da mediação que a gente conhece e sabe que a gente consegue coisas fantásticas, né, a partir daí. Pois é. E foi assim que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. No final, as famílias estavam envolvidas, pai e mãe chegavam na escola, queria saber o que que é esse negócio desse curso aí de cultura da paz, aí que meu filho mudou o jeito de falar comigo, né? Então, são situações que são importantes. E se isso começar na primeira infância, nossa, aí é uma maravilha, porque você vai mudar. Você sabe, né, Lu, as pessoas que estão nos assistindo que têm formação em mediação, a mediação é uma quebra de paradigma muito grande, muito forte. Você tira totalmente aquilo que você aprendeu do adversarial, que é o nosso mundo, principalmente o mundo ocidental, e joga isso para colaboração. Então, choca. Como assim? Como é que eu vou ganhar uma pessoa ouvindo? Como assim? Eu tenho que falar, eu tenho que gritar, né? E de repente você vai ver que não é aquilo. Então, o resultado, e eu digo sempre assim, que a semente quando cai na terra fértil, né, o resultado é maravilhoso. Os professores pegam isso para si, somam, né, vai muito além do curso. Eu tenho grupos de mediação em várias cidades onde eu fui dar o curso, que ainda continua o grupo do WhatsApp, eles perguntam alguma coisa, né? Nós temos em Costa Rica, foi feito, e isso aí é inédito. Se alguém conhece, por favor, entre em contato comigo. Eu dei o curso de mediação lá e eles fizeram do lado, um prédio do lado da delegacia da cidade. Então, Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, tá? O que que acontece? A pessoa vem para fazer o BO, ela é encaminhada para o centro de mediação primeiro. Muitas vezes se resolve sem ter necessidade de alguma coisa mais brusca, mais rígida. Então, até hoje, deve ter mais de 10 anos que eu dei esse curso. A gente tem o nosso grupo, eu sei como é que está acontecendo lá, eles me perguntam, né? Os mediadores continuam lá. Então, quando a gente acorda para a mediação, né, Luciana, a gente acorda para a vida. A gente vê que é possível viver em paz diante de tantas dificuldades. É possível viver em paz diante de um mundo que você fica assim tão, às vezes, tão indignado, né?
mas você pode ter paz. E aí que entra a questão da cultura da paz, onde a mediação de conflitos é uma das portas, né? E eu realmente passei a estudar a cultura da paz, sou embaixadora da paz, tenho essa responsabilidade, e eu passei a estudar a partir da mediação. A minha porta foi a mediação de conflitos. E muitas vezes eu gosto de falar isso, que as pessoas olham, ah, caminho da paz, o que que é? Ela vai ensinar as pessoas a serem boazinhas? Eu vou ensinar tudo, menos ser bonzinho, né? Então, assim, essa mistura que tem, ah, mas você deve passar por isso, né, Luciana? Ah, mas você tem opinião, você não é mediadora? Eu falei, eu não estou fazendo mediação aqui. Claro que eu tenho opinião, eu sou uma cidadã, tenho minha opinião, né? Então, só que assim, a maneira como a gente fala é que fica diferente, né? Mas a gente tem que falar, com certeza. Temos as nossas opiniões. Só quando a gente está fazendo a mediação que nós não temos que dar opinião, né, Luciana? Mas no caso, que é o caso do livro, não, a gente tem que dar, né? É o curso da cultura da paz. Então, entender que a cultura da paz são fundamentos básicos como respeito, escutativa, solidariedade e justiça restaurativa, mediação de conflitos. Né? Então, abre essa visão para a gente do que seja a cultura da paz. Como é que a gente pode fazer? É uma luta. Então, são pilares que nós precisamos desenvolver para conseguir viver bem, sentir paz, transmitir paz, sem ser bonzinho. Que se tem uma coisa que uma pessoa da paz não pode ser, é boazinha. Porque o bonzinho é aquele conceito do paz e amor. Ah, tá tudo bem, vou deixar para lá. Não é assim. Nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar pela paz. Só que é uma luta pacífica, é uma luta em que a gente tem respeito, escuta o outro. Então, isso é muito importante. É construção, né, Sueli? Até porque, assim, bonzinho e malzinho, todo mundo tem um pouco, né? Né? E o fato de ser bonzinho não significa, né, não tem a ver com tu ser bonzinho o tempo todo, tu ter paz, né? Porque às vezes tu sendo o bonzinho no momento que tu talvez tivesse que ser um pouco mais malzinho, né? Te tire a tua paz, né? Que Então não uma é boa esse o metáfora. caminho, né? Essa distorção do bonzinho, né? Eu gosto sempre de dizer, bonzinho, malzinho, todo mundo carrega um pouquinho e a gente Carrega tem um que usar, pouco. às vezes, o lado malzinho para conseguir conquistar alguma coisa, né? Um espaço, né? E o malzinho que a gente fala não é que ser uma pessoa má, né? Nem ser uma Ó, pessoa, né, extremamente ruim, não é nesse sentido. Mas não ser aquela pessoa que aceita tudo, né? Que é o bonzinho no sentido de vem tudo que tá tudo certo, não, né? Saber ter opinião, saber falar. Tu falaste de uma coisa bem importante aí, né? Muitas vezes a questão da construção do diálogo, da paz, né? A procura de um diálogo para se chegar num ambiente de paz ou na paz referente a um determinado conflito. Muitas pessoas, e a gente sabe quem é mediador, né? Muitas pessoas não conseguem falar sobre isso, né? Então, assim, e a escola, eu acho fantástico isso, os projetos de mediação escolar, que existem muitos modelos de projetos, né? Então, assim, a maneira com que a gente poder, né, levar isso desde a construção da educação infantil, da criança, a já saber lidar com isso, saber falar sobre aquilo que incomoda, a própria questão do bullying, né? Não ficar com aquilo preso, ir para casa e ficar alimentando aquilo interiormente e depois estourar de alguma forma lá na frente, lá adulto ou adolescente, né? Aquilo exteriorizar de uma forma às vezes até negativa, né? Porque não consegue falar sobre isso. Então, assim, esses projetos e esse momento de levar um projeto de mediação escolar, seja ele no modelo que for, para dentro da escola desde cedo, é fundamental, né? Eu acho que isso ajuda a empoderar a criança, a fazer com que ela
consiga exteriorizar aquilo que pensa, aquilo que sente de uma maneira respeitosa, ajudar os alunos, né, também a saberem ouvir de uma maneira respeitosa. Isso é tão importante, né? Tão, nossa, eu acho que assim, e a escola é o lugar da educação, né? Então é ali, é por ali o caminho, né? A porta de entrada, né? O resto a gente vai traçando outros, né? Com uma árvore, né? Vai traçando outros galhos, mas o caminho é desde aí, né? Desde cedo, penso eu, pelo menos. A partir daí. E aí fica aquela coisa, não, é a partir da família, a partir, eu acho que cada um tem que assumir o seu papel, e Perfeito. se cada um fizer o melhor para dentro daquilo que acredita, está resolvido. Uma coisa importante que durante o curso, assim, eu escuto demais o professor falar assim, nossa, mas eu passo isso na minha casa. Nossa, mas eu tô com essa questão com meu filho. Então, esse curso, o que ele busca, o que a gente busca com ele, é fazer o educador olhar para si, para suas próprias questões, porque aí sim ele vai conseguir olhar o outro com empatia. E o desenvolvimento da empatia é fator preponderante para a cultura da paz, para a mediação de conflitos. Então, somos criaturas empáticas, né? A neurociência nos fala isso, nos demonstra isso, tanto que você pega um bebê e você começa a fazer caretinha com o bebê, ele tenta te imitar. Isso é sinal de empatia. Você vê que é o espelho, né? Então, nós somos seres humanos empáticos, mas nós precisamos desenvolver isso. E eu busco muito isso. Falar com o educador, ele se sente assim: esse curso é para minha vida. Eu tenho vários depoimentos no meu site e tudo, de professores dizendo isso, foi para mim, foi para minha vida. Só que tudo que é para você é o que você vai transmitir para o outro. A gente não consegue, é igual, eu sempre falo, não dá para dizer que eu estou mediador, eu tenho que ser mediador, porque a mediação é uma visão tão diferente do mundo que você precisa realmente acreditar nisso, você precisa, e isso é uma mudança na sua vida. Isso gera mudança na sua vida. E eu percebo isso nos cursos, né? Falar sempre, como você diz, a gente tem que falar. A maneira de falar é que tem que ser para resolver e não para criar mais contenda. Isso é muito importante, porque o que nos atrapalha demais nisso é o tal do ego, né? Eu falo no curso, né, que a barriga está desse tamanho, é um umbigo, né? Então, como a gente tem que murchar isso para a gente conseguir olhar para o outro, né? Para as questões do outro, para entender a maneira do outro pensar, que pode ser diferente da nossa e está tudo bem, né? Pode inclusive acrescentar ser diferente. Então, isso é muito importante. Aí tem a parte em que eu falo da comunicação não violenta, que convida as pessoas para esse novo jeito de falar e principalmente de ouvir. Né? Nós, mediadores, somos treinados a ouvir, porque aquelas pessoas que estão na nossa frente, depende que a gente tire dali um interesse em comum para a gente começar a pensar, para fazer eles pensarem. Então, ouvir é de uma importância muito grande. E o quanto nós precisamos aprender isso enquanto educadores, enquanto pais, enquanto pessoas. Por quê? A gente acostumou, a pessoa está falando, a gente já está respondendo. Não para ouvir. Ou então está pensando, como é que eu vou fazer para argumentar que eu vou acabar com essa menina? Eu vou falar e tal, né? Então, o que que acontece? A gente não sente o outro. E quanto isso tem criado de dor no mundo? A pessoa, às vezes, saber, através do mal pior, um suicídio, alguma coisa nesse sentido, que alguém que esteve trabalhando do seu lado estava precisando de ajuda e você não ouviu, você não viu, né? Não que haja, não estou falando em responsabilidades, em culpa, eu estou falando em responsabilidades como seres humanos. O quanto é importante. Então a pessoa quer ser ouvida e esquece que o primeiro passo é aprender a ouvir.
Eu brinco muito também em sala de aula, né, nos cursos, sala de aula, né, porque eu não deixei de ser professora, né? Então, nos cursos, eu brinco muito com isso, que a pessoa começa a falar, ah, porque é das minhas dores, do meu problema, nossa, a outra começa a falar também e começa a medir que dor que é maior que a outra. Naquele momento que alguém te chamou por uma questão de dor, deixa a tua, não põe a tua no bolso. Escuta, sinta a dor do outro. Às vezes, e na maioria das vezes, você vai ajudar só ouvindo, você não vai precisar também ficar. Tem aquela história, né? Já te dou a receita pronta, sai daqui, faz isso que vai dar certo. Não é assim. Cada ser humano pensa de uma forma diferente. Se você às vezes falar, ah, você está com problema no seu casamento, meu segundo livro eu fiz especialmente para casais, que é a mediação. Eu comecei fazendo a mediação de conflitos na promotoria, depois eu passei para o fórum tratando famílias, né? Então eu fazia muito casais. E a gente vê muito isso, da pessoa quer bater o pé, quer falar e quer ter razão. E muitas vezes você precisa ouvir para ouvir a razão do outro. E o que que acontece, Luciana? Muitas vezes, até hoje, eu sou procurada por pessoas assim que estão arrasadas. Estava tudo bem no casamento, de repente pediu o divórcio. Gente, não existe isso. É que você não estava ouvindo sinais. Você não estava ouvindo direito o que aquela pessoa fala. Então, quanto é importante ouvir, saber que aquela pessoa, ela tem motivos para, de repente, chegar na escola e não estar bem. Ela tem motivos para olhar atravessado, fazer algum gesto bruto. Não tem justificativo. Não é justificável. Mas quando a gente tem essa vontade de olhar para o outro, a gente não leva isso para o lado pessoal. Ah, ela deve estar com algum problema. Vamos dar um tempo para essa pessoa. E é uma coisa assim, nas empresas também bate muito isso. Ah, eles têm, tem a panelinha e eles têm problema pessoal comigo. Na maioria das vezes não é pessoal. Torna-se, porque aquela história, o conflito vai se autoalimentando, né? Entre as partes e vai se tornando uma coisa imensa. Então, parar um pouco de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Aquela pessoa difícil, ela tem dificuldades muito grandes, né? Aquela pessoa que muitas vezes não está bem, não tá, ela tem seus motivos. E por que que é legal a gente falar que não justifica? Para a gente não fazer, para a gente tentar fazer diferente. Tem uma parte do curso, eu conto isso no livro, e que eu peço para os professores começarem a ir para a escola com um fone de ouvido escutando música. E aí a gente fala sobre essas músicas, eu toco umas músicas lá, é muito legal, Luciana. Tem professor que fala assim: meu Deus, fazia muitos anos que eu não dançava, que eu não dançava. E tá lá dançando, eu ponho a dançar, eu ponho. Por quê? Para a pessoa se sentir, né? Como que eu me sinto? Como que é isso? E tem uma música muito bonita que é do grupo Selva, O Amor Existe, tá no livro também. E eu tenho depoimento de vários professores que vão para a escola escutando essa música que eu coloquei no curso, né? E a música, ela tem um fator muito interessante no nosso emocional. Então, é preciso usar isso. Às vezes a gente não lembra de um fato, escuta uma música e fala, mas aconteceu alguma coisa, essa música me lembra. A gente não esquece da música. A música mexe com a nossa emoção. Aí eu brinco também, né? Eu falo assim, aí você foi traído ou traída, tá super chateado, tá na fossa, como dizia no meu tempo, né? Tá na fossa. Aí o que que você faz? Você pega e bota uma música, ah, porque não sei o quê, porque o chifre no asfalto. Pô, aí você vai se acabar. Coloque uma música que te dê o sentido contrário, para você começar a reagir, né? Então, quanto é importante, eu falo muito da música clássica. A música clássica, por causa das vibrações do baixo e alto, ela cria uma energia que hoje a neurociência já estuda até para cura de doenças como o câncer. Então, vamos usar da música. A música é
algo que faz com que a nossa emoção se desvincule do que a gente está vivendo naquele momento. Então, claro, buscar músicas que tenham esse efeito, né? E esse livro, né, esse curso, Educar para a Paz, também muito a ver com a educação emocional, ele tem tudo a ver. Como é que eu faço? Estratégia. Eu acabei de contar aqui para vocês uma estratégia para sair da fossa. Bota uma música alegre e vai embora, né? É uma estratégia. Na verdade, a gente fica esperando que as emoções aconteçam, floresçam, passem e fica por isso mesmo. Não, a gente pode lidar com elas, porque elas existem, graças a Deus, porque senão é uma doença, se não tivermos emoções, a gente tem que sentir tristeza, a gente tem que curtir muitas vezes sentimentos a fim de que a gente consiga transformar. Mas lidar com as emoções, aprender essa educação emocional, nos ajuda muito para a gente conseguir nos levantar mais rápido. Eu sempre falo assim: olha, eu jamais vou prometer para vocês que vocês nunca mais vão cair. Mas uma coisa eu prometo para vocês: se vocês caírem, vocês vão levantar mais rápido. Quando vocês caírem, vocês vão levantar mais rápido. Por quê? Porque cair é do ser humano. A gente deveria até agradecer, porque daí a gente cai, a gente aprende e volta mais forte. O que que não dá? Cair e ficar lá. Então, isso é educação, educar as emoções, né? E é um Você processo natural, né, Sueli? A gente vive, tem momentos que está em alta, momentos que está em baixa, e é construção, é aprendizado, é evolução, inclusive, né? Agora, o que realmente não pode é ficar, né? Ficar lá embaixo e não ter, né? O sair mais, entusiasmo, a força, enfim, a vontade, né, de lutar e a Cora Coralina, né, dizia: a erguer. tristeza vai entrar na tua casa, mas não precisa pôr uma cadeira para ela sentar. Né? Exatamente. Então, são situações Ótimo. assim que você vai aprendendo, né, a lidar e é muito importante. E é educação. Então, educar para a paz também é educar as emoções, né? Reconhecer sentimentos. Hoje tem vários métodos de ensino que ensinam, né? Hoje eu tô triste, hoje eu tô assim, hoje eu tô. Tão engraçadinho, minha sobrinha pequenininha, ela na escola vinha as emoções, ela trazia para a gente ver as emoções e tal. Aí um dia ela estava muito brava. Muito brava. Isso ela devia ter uns 4, 5 anos. Aí disse: Mas o que que acontece? O que tem? O que que você está sentindo? Eu estou sentindo muita inveja do meu irmão, porque ele pode receber amigo em casa e eu não. Eu falei, nossa, que bacana se a gente pudesse falar, pô, o que eu tô sentindo é inveja. Inveja não é uma coisa que vai me fazer bem, então eu posso transformar. Agora, se eu digo, não, eu não tenho inveja, como é que eu vou mudar aquilo que eu não boto nome, que eu não aceito como tendo, né? Ou então Então, aquela disfarçada da inveja. Não, não, é inveja branca. inveja É branca, azul, inveja branca, amarela, tipo assim, eu sinto inveja, mas ó, é né? igual a mentira, né? Mentira É branca. a justificativa. Tudo é mentira, tudo é. Então, quando a gente justifica, a gente não consegue olhar para a raiz do problema. Nós precisamos dar nomes, conhecer as coisas para a gente conseguir falar, ok, eu posso lidar com isso. Isso não está me fazendo bem, isso não é bom para a minha vida, mas eu posso lidar com isso. Então, é educação. Então, quando os adultos, pais, professores, líderes se autorregulam, né, eles se tornam modelo para as crianças, porque nós somos modelo, não importa. Aonde a gente estiver, nós somos modelo. Todos nós somos modelo. Agora, um usa modelo que não vai fazer tão bem para quem vai seguir. O que que a gente tem que procurar ser? Um modelo que faça diferença na vida das pessoas. Porque a gente quer tanto ser feliz e não dá para ser feliz sem ser útil. Se a gente não se sente útil, a gente não é feliz. E às vezes a gente é útil e não é feliz. Por quê? Porque sabe que pode ser mais útil. Então, quanto é importante a gente olhar para os nossos próprios sentimentos, que é isso que eu coloco no curso, para que saber por que que eu não tenho paciência na sala de aula, ou por que que qual é o gatilho que faz eu perder
a cabeça e sair da sala de aula, como eu já vi acontecer muito. O professor simplesmente sai da sala de aula, chama diretor, coordenador, não sei o que, não sei o que. Depois, como é que ele vai recuperar a autoridade dele? Claro que existem casos e casos, eu não estou generalizando. Eu estou falando que, em muitos casos, os professores não estão preparados e acabam tirando de si mesmo essa autoridade, que é importante. E hoje está muito difícil, né? Porque o sistema tirou a autoridade do professor. Mas eu olho isso com bons olhos, Luciana. Eu olho isso com bons olhos. Porque antes o professor podia fazer o que fosse. Hoje não, hoje ele vai ter que aprender a ser melhor. Então, eu vejo isso com bons olhos. Nossos adolescentes, eles estão sem limites. Sem limites. Isso é dor para adolescente. Se o educador acha que não está dando limite, está agradando, ele está causando dor ao adolescente. Porque nós, seres humanos, precisamos ter limites para a gente seguir em frente, para a gente se tornar seres humanos melhores. Então, o que está acontecendo? Os nossos adolescentes estão, de forma geral, não são todos, graças a Deus, mas eu recebo muito, muito, muito pedido de mães para conversar com os filhos, para fazer mediação entre elas e os filhos, entre pais com filhos adultos. Isso a gente faz muito mediação nesse sentido no escritório. Então, por quê? Porque quer se dar bem, lógico, tem amor, mas não está conseguindo, então procurar um mediador que vai fazer com que isso se abra. A questão de ter um centro de mediação escolar, esse é o ponto ideal, é chegarmos lá, de ter o centro de mediação. Então, o que a gente faz? A gente procura levar essas ferramentas para que elas se expandam entre os educadores, mas o ideal será o dia em que essas pessoas, mediadores, realmente estudiosos da mediação, e desculpa, mediação que faz um final de semana e sai fazendo mediação, não é mediação, a mediação ela é complexa, ela exige muito estudo. Esse livro eu fiz sobre um projeto que eu criei, tá, beleza. Mas sabe-se lá o que eu estudei para fazer o projeto? Eu estudei muito, muitos autores, eu fui muito. Por quê? Porque a gente não sabe das coisas, a gente tem que buscar conhecimento, principalmente, voltando à questão das emoções. A gente não é ruim, né? Do jeito que falou, é um pouquinho malzinho, quando a gente sente raiva, por exemplo. A raiva é normal no ser humano. Eu não sou ruim porque eu sinto raiva. Se eu não sentir raiva, tá tendo algum problema. Porque é um sentimento básico, não é uma emoção básica. Então eu tenho que sentir raiva. A raiva nos protege, a raiva é defesa. Ela nos protege. Você sente raiva, você entra joga uma adrenalina e entra para a guerra. Quando você sente medo, por exemplo, que também todos nós sentimos, também é básico, a adrenalina é jogada nas pernas para você, ó, correr, porque você está em situação de perigo. Agora pensa bem, se nós todas as vezes que sentirmos raiva, saímos na pancada, fazemos uma guerra, ou toda vez que nós sentimos medo, a gente sair correndo, que vida que nós vamos ter? Então, se a gente olha isso, a gente já se sente feliz. Pô, já estou educando as minhas emoções, eu já sei educar as minhas emoções. Bacana, vamos continuar. Vamos fazer isso ficar de forma que você consiga. Estou com medo, eu vou com medo mesmo. Como é que eu vou lidar com medo? Como é que eu vou fazer isso? São estratégias. Não é uma coisa que venha natural. O medo é natural. A educação para o medo não é natural. A raiva é natural. A educação para você. O ódio não, tá, gente? Estou falando da raiva, né? Que são duas coisas diferentes. A raiva é natural. A forma de você sair da raiva são estratégias. E aí a gente cria.
junto algumas, no curso surgem outros exemplos. Ah, eu só faço tal coisa, daí eu me sinto melhor. E a gente soma isso, é muito bacana, Luciana, é muito bacana. Ai, tenho certeza. O pouco que eu li, já gostei muito. Tu trazes uma coisa importante aqui que sempre me chama atenção, e já falei muitas vezes aqui em outros eventos, porque isso se encaixa em todo momento, né, para o mediador. A gente sempre pensa, né, e eu acredito, que no momento que a gente lida com pessoas, né, o mediador, no caso, lida com pessoas o tempo todo, as mediações familiares, a gente lida com o sofrimento das pessoas, né, porque ninguém procura uma mediação porque está feliz, né, procura porque está em sofrimento por algum motivo. E eu acho que essa preparação, e aqui no Centro de Mediação é sobre isso que a gente traz mais, né? A formação do mediador, a preparação do profissional que está ali para fazer, exercer esse ofício, né? De mediar esse conflito. O quanto está ou não, ou quanto nós, porque na nossa formação lá, né, das 40 horas de mediação, isso não faz parte, uma preparação psicológica, uma preparação, né, das questões emocionais nossas para lidar com os outros, né? Então, eu sou uma pessoa que eu leio muito, procuro muito fazer exercícios até para mim, ser eu uma pessoa melhor comigo mesmo, me compreender melhor, meus sentimentos, né? Como eu recebo as situações que vêm dos outros. Então, isso é uma preocupação. Tem mediadores, né, que se é uma situação muito dolorosa, não dorme naquela noite porque, né, e fica pensando naquilo. Então, essa mistura, essa identificação também muitas vezes, né, com o que está acontecendo, porque todo mundo tem família, então alguma coisa ali sempre já passou, vai, né, tem dentro da família da gente também. Então todas essas coisas eu penso assim, o mediador ele precisa ter, né, procurar, né, se melhorar, né, se preparar emocionalmente, é mais nesse sentido para lidar com pessoas, né? E aí eu tô trazendo isso, esse teu projeto, eu fico pensando, o educador não é nada diferente disso, né? Porque ele está lidando com pessoas e muitas vezes pessoinhas, né? Quer dizer, a criança ainda é muito mais, na sua ingenuidade, ela é muito mais, expansiva, muito mais natural, fala as coisas com muito mais naturalidade, né? Às vezes, então, assim, o quanto também esse profissional também não teria que estar preparado emocionalmente para lidar com isso. E quando vêm os conflitos, né? Porque hoje, né, dos anos para cá, quando começou a entrar, eu acho, a questão do bullying, né? Porque sempre existiu, né? Essas coisas sempre existiram, não são coisas de hoje, né? Mas a gente trazer isso à tona e lidar com isso em público e falar mais sobre isso são coisas que passaram a acontecer de uns anos para cá, né? A própria mediação também traz isso. E aí eu vejo assim que dali para cá, os professores passaram a lidar mais com isso de uma forma que apareça mais, né? As próprias redes sociais, porque o professor sempre lidou com isso, né? Mas às vezes a gente não fica sabendo. As coisas acontecem, não chega até nós. Hoje, qualquer coisa que acontece, em 5 minutos todo mundo está sabendo. Então, quanto essas pessoas não precisam realmente estar mais preparadas, a gente já viu cenas aí, né, no Instagram de brigas em sala de aula e que o professor não sei o quê, porque às vezes acontece uma coisa inesperadamente e aquela pessoa não está preparada para aquilo naquele momento, né? Talvez tivesse que ir para casa pensar sobre o que eu vou fazer, mas a gente não tem esse tempo na hora do conflito, né? De pensar e depois resolver. Então, eu fiz esse paralelo, assim, né? Assim como o mediador, o educador, o professor, né? Também precisaria, no meu ponto de vista, se procurar uma ajuda, e ajuda que eu digo, eu não estou dizendo que seja um psicólogo, uma ajuda com outra pessoa, enfim, não sei, cada um procure seu caminho, né? Com leituras, enfim, mas se preparar emocionalmente, né? A questão de equilíbrio emocional, as habilidades emocionais, né? Porque lidar com pessoas
está cada vez mais difícil. Ainda mais agora que as pessoas estão ficando muito individualizadas em função de internet, coisa eu acho assim que está cada vez mais difícil a gente ter esse diálogo de uma maneira tão tranquila, né? A gente está aqui lidando nas mediações, a gente vê isso, né? Às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, mas como é que, quando a mediação acaba, né? A gente fica pensando, mas como é que isso, eles não conseguiam conversar sobre isso? Parece que isso não entra na cabeça da gente. Como assim não conseguiam conversar sobre isso? Mas é muito complicado, existem muitas dificuldades, né? Então eu acho que assim, o professor também, né, no meu ponto de vista, deveria ter esse cuidado, essa procura com o outro, ou por si só, enfim, não sei, né? Mas essas habilidades emocionais aí estão muito latentes no meu ponto de vista, né, Sueli? Com certeza, você tocou um ponto aí muito importante, que é da onde saiu esse projeto. O professor não está preparado e muitas vezes ele não tem nem condições de fazer uma terapia, alguma coisa nesse sentido. Então, não que substitua, mas fazer esse movimento inicial de olhar para si pode abrir um caminho, né, que mude. É impressionante, os professores, você mudou a minha vida. Não fui eu que mudei sua vida, foi você que mudou a sua vida. Eu só te mostrei que existia outra forma de lidar com isso, né? Então, muitas vezes o que falta é a pessoa entender que existem outras formas de lidar com os nossos conflitos. Por mais que lá na internet tá aquela coisa, né? Como que isso está me influenciando? Se é negativo, o que que eu posso fazer para que isso. O caminho não é, então, eu não vou mais olhar a internet. Tem muita coisa boa na internet. O caminho é ser filtro, não esponja. Você tem que filtrar aquilo que vem para você com bom senso. E para isso, você tem que nomear suas emoções. Você tem que saber o porquê que determinado assunto te afeta tanto. Isso é muito importante, porque quando você está emocionalmente envolvida, no final desse ano que passou, eu terminei uma mediação. Era um pai com duas filhas adultas, fazia mais de 7 anos que não se falava. E foi o pai que me procurou. Eu procurei as meninas e fizemos a mediação. Ele estava sem ver neto, o neto tinha nascido, ele não tinha visto. Então era uma dor muito grande. E foi rápido, por quê? Porque eles queriam resolver, eles não conseguiam entender que existia outra forma de resolver aquela situação. A partir do momento que, na mediação, que eles começaram, houve como é que é isso? Que eles começaram a sentir que podia ser diferente, foi assim, espetacular. Depois passaram o Natal juntos, né? Eu falo que a gente não fica sabendo muito pouco, né? Porque a gente nem deve procurar saber. Mas muitas vezes as pessoas são gratas e elas vêm e trazem para a gente, né? Então é uma sensação muito boa de levar isso também para o educador, porque aí não é mais um curso, mais uma capacitação para você na sala de aula. Não é isso. É um curso de autoconhecimento em que você vai estudar o que é a cultura da paz, dentro da cultura da paz, né? Como que é a comunicação não violenta, a escuta ativa, a mediação de conflitos e como é que eu posso fazer isso funcionar na minha vida. Que isso é o mais importante, Luciana. Que se não funcionar na sua vida, você não vai conseguir fazer funcionar em sala de aula, né? Então, Exatamente. o grande caminho é esse, e o título é esse, é estratégias. Eu tenho, assim, um carinho muito grande, um orgulho muito grande de que o prefácio foi feito pelo César Romão, né, o escritor César Lindo, por Romão, sinal. grande, maravilhoso, meu mestre, né, o conferencista e escritor. Ele fez o prefácio, ele me ajudou muito nisso, do joga para o universo, joga para o universo, porque a gente tem muito disso também, né? Ai, fui eu que criei. Não, eu criei para o mundo, senão não serve se ficar só para mim, né? Então eu estou sentindo assim, uma alegria muito grande. Uma outra alegria é que eu dediquei a minha primeira neta, a Lana, né? Que ela vem trazer essa força do novo, né? E eu acho que tinha tudo a ver com a obra, né? A obra é nova,
o caminho é novo. Então, a Lana, ela trouxe para mim Uma esse energia nova, né? isso, então é dedicada a ela, o agradecimento a César Romão. A pessoa que fez a capa é o Breno Romão. E o menino é impressionante, o filho do César. Você fala para ele, você conversa com ele, ele desenha. Ele faz acontecer aquilo que você pensou, sabe? Então, assim, tive uma força muito grande. O livro foi lançado na sede dos Embaixadores da Paz aqui em São Paulo, uma sede linda, sabe? Eles fizeram, foi muito bonito, tinha tudo a ver com paz, sabe, com harmonia, mas essa paz verdadeira, que não é isso de jogar a palavra, ou como você disse, não jogar a palavra e ficar segurando aqui, né? É essa coisa de você entender que o conflito ele pode ser uma coisa positiva, desde que não vire um confronto, que a gente consiga entender a parte do outro. Né? Tem algumas estratégias bacanas de que você, dependendo do ângulo, você vê a mesma imagem, você vê coisas diferentes. Uhum. Parece brincadeira, mas tem tudo a ver. Assim também são as ideias, né? Pensa, Luciana, às vezes eu falo uma coisa aqui e você não concorda, e aí você argumenta o que você não concorda, ou você lê no livro e fala, Sueli, tal coisa que eu fiquei pensando. E a gente conseguir ter uma conversa sobre isso, com certeza nós vamos chegar num lugar muito melhor, porque duas cabeças pensam melhor que uma. Então, quanto é importante a gente não levar o conflito para a parte ferranha. Ah, é ferronha, eu não quero saber. Não, vamos escutar o outro, a gente só cresce com isso. Então, já dei a dica, né, Luciana? Se qualquer questão aí, me chama para a gente debater. Com toda certeza. Sueli, a gente já estamos indo para a reta final. Nesse modelo aqui de evento que a gente tem nova obra, a gente sempre tem uma perguntinha no final, porque a intenção é justamente que a obra se propague, né? E que comprem, e que leiam, né? Que o pessoal conheça. Então a gente sempre faz uma perguntinha no final que é a seguinte: por que eu deveria adquirir esse livro? Para educar suas emoções, para se tornar um educador útil, porque educador você já é. Então, ser um educador útil, três palavras: comunicação, emoção e cooperação. É o que você vai aprender esse livro, através de exercício, porque todos nós somos educadores, mas podemos ser educadores para um mundo melhor. Podemos ser educadores para a paz. Então, o convite é esse, o convite do livro é esse. Olhem para dentro de si mesmo, né? Repitam comigo. A paz começa em mim. A paz está em mim, né? Jesus disse: "Eu lhe dou a minha paz". Nós já temos a paz. Então, o que eu posso fazer para que isso se reverta num bem-estar para mim, para minha família, para o meu ambiente de trabalho, para minha vida e que isso se some para o mundo? Com certeza. Sueli, eu estou muito feliz com o meu presente aqui. Já vou mostrar de novo aqui para vocês. Bom, Amanhã ou essa semana ainda, a gente sempre coloca os destaques, né? No dia seguinte, a gente vai colocar lá a capa do livro, como ter acesso ao livro também, quem tiver interesse. né? E acho que todo mundo deveria, né, ter esse cuidado e ter esse exercício. Então, aqui, quando eu li assim, Educar para a Paz, a mediação escolar, não é só a escola, mas é educar-se como pessoa, né? Serve para todo mundo, e mediadores, então, também, porque a gente, como eu disse, né, a gente que lida com pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado com a gente, porque lidar com o outro, a gente precisa estar em paz consigo mesmo para não trazer aquilo que é do outro para a gente, né? A gente tem que lidar com o outro, fazer com que o outro saia se sentindo melhor, mas não a gente se sentindo pior, né? Então, isso faz muito parte do nosso ofício. Quando eu falei, né? Aquela coisa do fazer uma mediação, deitar e ficar dormindo não dormir, aliás, pensando, né, naquilo, naquela situação, a gente tem que trabalhar, fazer o nosso, né, a nossa função de mediador, deitar no travesseiro e dormir.
né? Porque a gente está em paz. A nossa função é ajudar com que o outro também saia melhor do que entrou, né? Na mediação, na conversa, na aula, seja onde for. Então, esse é a nossa função. E eu concordo, tu disseste lá no início, concordo muito que a gente não está mediador, a gente é mediador porque a gente realmente isso muda a vida, né? Quando a gente começa a estudar mediação, a gente já começa a mudar tudo, né? E os projetos de mediação escolar já não foi um ou dois que eu conheço assim e que os pais falaram justamente o que tu disseste, né? Ó, mas o que está acontecendo que o meu filho chegou em casa diferente, né? Esse diferente é um diferente para melhor, né? Então, assim, e quando a criança muda, isso desperta mudança também nos pais, né? No curso de mediação escolar que eu fiz na Argentina, a gente via isso, a gente visitou, né, as escolas e os alunos, e eles mesmos davam depoimentos, assim, né? Eu cheguei em casa e eu dizia para o meu pai e para minha mãe que não dava para falar assim, que tinha que falar de uma outra forma, que assim era errado, porque assim é muito pesado, não sei, claro, dentro daquela forma lúdica deles, né, que eles aprendem, porque são crianças, mas eles conseguiram lá, né, nessa situação levar eles para casa essa mudança, né? Não é o pai vir para a escola conhecer e saber o que está acontecendo para depois lidar com o filho, mas o próprio filho levou a mudança para dentro de casa. Então, assim, Entendeu, né? são sementes que a gente vai plantando através, né, desses modelos de projetos que tem, né? A gente sabe que tudo depende da escola, né? De cada fazer um diagnóstico aí de cada situação, cada conflito que tem em cada lugar, até mesmo uma questão cultural muda tudo também. Mas dentro de cada formato que seja, a gente conseguir dar um pouquinho, né, da transformação e um pouquinho dessa paz para o outro, né? E a gente ficar em paz também, né, Sueli? É isso mesmo. Esse é o grande caminho, é buscar a paz, porque nada é perfeito no mundo. Só a paz que a gente conseguir adquirir no nosso dia a dia. Porque as dificuldades estão aí e vão continuar estando, até porque nós estamos no mundo escola. Mas isso vai passar e a gente vai crescer. E isso que é o mais importante. Com certeza. Sueli, muito obrigada por estar aqui conosco de novo. Que venha mais de novo e de novo e de novo. Aguardando os Sempre que convites. tiver, a gente está sempre aqui de portas abertas, né? Sempre que tem uma coisa nova, uma coisa interessante, a gente quer ouvir, a gente quer aprender, a gente quer se melhorar, né, como profissional. Então, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Não deu lá em dezembro, mas agora, ó, Agora, é porque era fechamos para com ser chave agora. de ouro. Obrigada. Te passo a Eu palavra que, para te despedir também do pessoal. eu que quero te agradecer muito, Luciana. É sempre muito bom. A gente tem uma empatia muito boa e assim, nunca nos vimos pessoalmente, né? Vai chegar lá, Ainda. vai chegar lá, porque eu viro e mexo, eu vou a Porto Alegre, né? Então vai chegar lá. E eu gosto muito de conversar com você, eu sinto em você esse mesmo amor que eu tenho pela mediação. E estar nesse seu ambiente, que é um ambiente de extremo respeito pelo trabalho, pela mediação, então eu realmente me sinto muito honrada, muito feliz. Agradeço a todos que puderam nos ouvir e que estou à disposição, sempre à disposição, porque eu cresço muito falando com você. Ah, obrigado. Agradeço a presença de todos. Ó, tá aqui mais uma vez, mas a gente vai colocar lá também nos destaques a imagem do livro, os contatos e como adquiri-lo, né? E quem tiver alguma dúvida também e quiser conversar com a Sueli, vai estar lá os contatos da Sueli para saber mais sobre o projeto. E às vezes não é uma questão de replicar, como a gente estava conversando antes de iniciar aqui. Não é uma questão, às vezes, de replicar um projeto, mas de pegar talvez alguma coisa, alguma ideia, né, e levar para dentro de um projeto que já existe, isso também funciona muito e faz crescer, né, o nosso trabalho e a nossa função aí de Nossa, propagadores da paz. se isso acontecer, meu Deus, eu fico muito feliz. É bom Muito demais, mesmo. né? Possam copiar, porque eu vou ficar muito feliz. Ok, mas essa é a ideia, Sueli. Obrigado a todos, boa noite, Sueli, obrigado mais uma vez, querida. Boa noite.
Tudo de bom.